1 Pedro, capítulo 4, a gente vai ler do verso 12 até o 19. Diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldades que o justo é salvo, aonde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. O tema da nossa meditação de hoje é como o cristão lida com o sofrimento. Como o cristão lida com o sofrimento. E eu começo essa meditação fazendo essa pergunta: como você lida com o sofrimento? Cada qual responde para si. Como nós nos comportamos diante do sofrimento, diante das adversidades, diante dos imprevistos que a vida traz para nós. Qual tem sido o nosso comportamento, a nossa postura, enquanto pai, mãe, esposa, enquanto servos de Deus, filhos de Deus? Como você, como nós, enquanto igreja do Senhor, nos comportamos diante do sofrimento. Hoje, meus amados irmãos, é pregada uma mensagem que cria uma mente infantil nas pessoas, que ensina as pessoas que fé é sinônimo de ausência de sofrimento. Jesus nunca disse isso. Quando Pedro escreveu essa carta, irmãos, ele diz lá no capítulo 1, ele escreveu para os cristãos da diáspora. Quem eram esses cristãos? Foram aqueles irmãos, aquelas irmãs que foram perseguidos e foram obrigados a se espalhar por várias cidades, por várias regiões, por várias províncias do mundo conhecido daquela época. Pedro está escrevendo para irmãos, para cristãos, que foram arrancados das suas casas, que foram obrigados a fugir das suas casas, a deixar a família, a deixar a igreja, a deixar o seu conforto, a deixar o seu lugar de convivência em nome da fé. E muitos desses cristãos, chamados cristãos da diáspora, no lugar em que eles foram morar, no lugar em que eles chegaram, quando tiveram que se espalhar pelo mundo, continuaram sendo perseguidos, sistematicamente perseguidos, oprimidos, muitos humilhados, ultrajados, muitos que sustentavam o nome de cristão, eram roubados nas suas propriedades, nos seus bens, quando não eram acusados injustamente para serem levados aos tribunais, condenados, executados. Então Pedro, irmãos, está escrevendo para um povo que na questão de sofrimento era um povo entendido. A escola da vida já tinha ensinado para esses irmãos da diáspora o que era sofrimento. Era um povo que estava numa situação difícil, eram irmãos que estavam dispersos, era uma situação de tensão, de medo, era uma situação no qual eles não podiam garantir nem a segurança da própria vida. A tal ponto do sofrimento deles, a dureza do sofrimento deles ter virado notícia e ter chegado até os apóstolos lá em Jerusalém. Pensa bem, naquela época, nós estamos falando há mais de 2000 anos atrás, não tinha nem pombo correio na época, gente. Não tinha fax, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. O sofrimento deles era tamanho, era tão cruel, era tão impressionante, que a notícia do sofrimento deles chegou até Jerusalém. E o apóstolo Pedro, então, escreve essa carta para
de alguma forma, tentar explicar para eles algumas coisas sobre o sofrimento. Porque eles eram perseguidos, mas Deus estava com eles. Eles eram ultrajados, humilhados, eram roubados, eram usurpados, mas eram eleitos de Deus. O povo que Deus escolheu, o povo que Deus levantou. Era um povo que, apesar de não ter mais uma pátria, uma casa, mas eram herdeiros da vida eterna. E Pedro vai escrever então na sua epístola para consolar esses irmãos no sofrimento e para ensinar esses irmãos a como lidar com o sofrimento. E ensina a nós também, ensina a mim, ensina a você algumas coisas a respeito do sofrimento. Como nós lidamos com o sofrimento, como tratar a questão do sofrimento. Algumas coisas importantes. A primeira delas que o texto diz para nós, se você fechou a Bíblia, pedi para você abrir de novo, nós vamos acompanhar o texto. Primeira coisa, o cristão não deve estranhar o sofrimento. Verso 12, o primeiro verso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. A primeira coisa que essa carta ensina para nós, para o cristão, o sofrimento não é uma coisa extraordinária. Para nós cristãos, o sofrimento não é uma coisa de outro mundo. Para nós, meus irmãos, o sofrimento faz parte da agenda do dia do cristão. Jesus nos advertiu no Evangelho de João, capítulo 16, 33. No mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulação. O cristão, o caminhar do cristão não está isento do sofrimento, da tribulação. Amados, a palavra do Senhor diz para nós, nos ensina, olhando para a palavra do Senhor, nós aprendemos que a caminhada cristã não é uma colônia de férias. Vida cristã não é passeio no parque. A vida cristã não é brincadeira. A vida cristã não é moleza. Nós fomos oferecidos ao mundo como ovelhas jogadas aos lobos. Jesus diz para nós, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 16, como ovelhas eu vos envio aos lobos. Vida cristã é vida de compromisso, e compromisso que se paga com a própria vida, se preciso for. Vida cristã não é brincadeira. O sofrimento não é algo diferente para o cristão, não é algo extraordinário para o cristão. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz no final do Sermão do Monte, que nós somos sal da terra, luz do mundo. Ou seja, nós fomos colocados no mundo para fazer toda a diferença. Num mundo, meus amados irmãos, que se divorciou de Deus. Num mundo que comprou o errado como se fosse certo. Num mundo que escancaradamente escolheu as trevas e não a luz. Num mundo que é inimigo de Deus, prefere os prazeres e os tesouros do mundo do que a Deus. É nesse mundo tenebroso que nós fomos colocados. Por isso a gente não deve estranhar se a gente for incompreendido, se a gente for caluniado, se as pessoas olharem para nós de nariz torto, de olhares desconfiados, porque no mundo nós temos aflição. Nós somos embaixadores de Cristo no mundo que está nas trevas. Mais do que isso, Efésios capítulo 6, no verso 12, diz para nós estamos em guerra, irmãos. E a nossa guerra, nas palavras do apóstolo Paulo, é contra as forças espirituais do mal. Olha só, não é brincadeira. Não podemos estranhar o sofrimento. Quanto mais a igreja for fiel a Deus, tanto mais será perseguida pelo mundo. Quanto mais fiel você for às Escrituras, quanto mais santificada a sua vida for, quanto mais você viver o propósito de Deus, os ideais de Deus, tanto mais o mundo nos incompreenderá. Jesus disse isso no Evangelho de João, capítulo 15, verso 19. Se o mundo vos odeia, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Fazer a vontade de Deus é desagradar os homens. Fazer a vontade de Deus na face da terra é lutar contra as forças, os principados e potestades desse mundo tenebroso. Por isso, enquanto mais fazemos a vontade de Deus, não devemos estranhar a perseguição, a incompreensão. Fazer a vontade de Deus é laborioso. Ser fiel ao Evangelho é custoso, é compromisso de vida, é negar o eu, é sofrer, é ser injuriado. Como nós lidamos com o sofrimento?
Primeira coisa que ele ensina: o crente não pode estranhar o sofrimento. Somos embaixadores de Cristo no mundo que rejeita a Cristo. Não tem como não sofrer. Não tem como ser uma vida fácil. A luta do cristão é garrida. A luta do cristão é laboriosa. A luta do cristão é sofrida. Segunda coisa que ele ensina para nós: devemos nos alegrar no sofrimento. Verso 13. Pelo contrário, ele diz assim: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Eu acho esse texto tão lindo, porque ele fala uma coisa aqui para nós. A questão não é se nós vamos sofrer ou não, mas como nós vamos reagir diante do sofrimento. Esse é o X da questão. Sofrer é inevitável, mas a pergunta que essa carta faz a gente, nós nos fazermos, é como que a gente reage diante do sofrimento. E quando a gente olha para as experiências da vida, alguns diante do sofrimento se tornam absurdamente amargos. Tem gente que fica amargo com o sofrimento. Amargo. Amargo no falar, amargo no pensar, amargo no tratar o outro, amargo até no relacionamento com Deus. Muitos diante do sofrimento se tornam desesperançosos, jogam tudo para o ar, desistem de tudo. Muitos diante do sofrimento apostatam da fé, desistem da fé, culpam Deus. Se Deus fosse bom, eu não sofria. Se Deus fosse Deus, não tinha sofrimento no mundo. É interessante, as pessoas têm as mais diversas reações, e sempre na maior parte das vezes negativas diante do sofrimento. Mas nós, os cristãos, meus amados irmãos, devemos olhar o sofrimento na perspectiva do celeste por vir. Pedro está ensinando aqui para nós que nesse mundo, ainda que a gente chore, que nesse mundo, ainda que a gente caminhe chorando e semeando, ainda que nesse mundo a gente caminhe por vales tenebrosos, por deserto, por tempo de adversidade, lá no fim, meus amados irmãos, no dia glorioso do Senhor, nós receberemos o nosso galardão. É isso que Pedro estava dizendo. O cristão tem que caminhar com os pés na terra, mas com os olhos no céu. O nosso galardão é certo. Ainda que aqui a gente chore, ainda que aqui a gente amargue tempos difíceis, para nós o que interessa é o galardão do celeste por vir. É lá que está a nossa recompensa. E nem o tesouro do mundo se equipara ao gozo que nós vamos receber na vida eterna. Nenhum sofrimento aqui, por pior que seja, não se compara ao gozo que nós vamos receber na vida eterna. Por isso Jesus fala para nós, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 11 e 12. Vocês são bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. É grande o vosso galardão nos céus. O mundo, quando olha para o cristão, para o crente, não entende como que o crente pode sorrir no meio da provação. Como que o crente continua esperançoso no meio das provações? Porque nós caminhamos olhando para a glória eterna, para o que está por vir, para o porvir. Interessante, nenhuma tribulação que a gente sofre aqui, irmãos, pode se comparar às glórias da eternidade. Aí o apóstolo Paulo fala para nós em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. A gente pode tentar imaginar a coisa mais linda, mais preciosa, mais graciosa, mais gostosa que a gente conhece aqui, não se compara ao que está por vir. É por isso o cristão pode se alegrar no sofrimento. E quando nós entendemos isso, aí a gente pode cantar com propriedade. Eu me lembro a letra do hino, o Cantar Todos os Povos 142, aquele hino que se chama Confiança, que ele diz assim: não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm, até da vida ao fim. E aí vem o coro, mas eu sei em quem tenho crido, e sei que sou bem certo, que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final.
Isso é confiança no porvir. Não sei o que de mal ou bom, uma coisa eu sei, o meu tesouro está guardado no final. Essa é a nossa esperança. Sofrimento nenhum pode tirar isso do coração do crente. É por isso que Paulo e Silas cantavam lá por volta da meia-noite, né, depois de ser torturado, depois de apanhar. É por isso que os mártires da fé se entregavam para ser queimados, eram queimados vivos, cerrados pelo meio, né, jogados aos leões. Né. É por isso que, meus amados irmãos, o primeiro diácono da igreja, né, ao ser apedrejado diante de Saulo, né, olhou aos céus, suspirou e entregou o seu espírito a Deus. É por isso que o cristão, né, não se desespera. Ele fica triste nós ficamos, mas nós não perdemos essa esperança. Terceira coisa que ele ensina para nós diante do sofrimento: nós precisamos avaliar o sofrimento. Verso 14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Olha o que ele diz aí: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. O cristão não deve sofrer por qualquer motivo. Há sofrimentos que não são legítimos da vida cristã. Vou dar um exemplo. Na nossa caminhada, existem provações e provações, tempestades e tempestades. Evangelho de Marcos, capítulo 4, depois a gente lê em casa, no capítulo 4, verso 35 ao 41, nos diz que os discípulos foram surpreendidos por uma terrível tempestade no mar da Galileia. E eles, surpreendidos por aquela tempestade, foram tomados por pânico, por medo. Uns começaram a gritar, outros se desesperaram, sentiram o pavor da morte, se sentiram desorientados, se sentiram perdidos, sentiram medo de morrer de fato de verdade, até que foram lá, acordaram Jesus. A letra do hino que a gente cantou agora, né? O sossegai. E o Senhor repreende o vento, acalma a tempestade e tudo cessa. O texto mostra para nós uma outra tempestade também, do outro servo de Deus. O livro do profeta Jonas, capítulo 1. Jonas estava num barco, a mesma coisa, apesar de ser barco diferente, mas também veio uma tempestade, também veio desespero, também veio agonia, também veio sensação de morte, também veio angústia, também veio um sofrimento terrível. E qual é a diferença? Os discípulos estavam no barco e foram surpreendidos pela tempestade, fazendo a vontade de Deus. Estavam indo com Jesus para o outro lado, para pregar, para abençoar, para estar com o povo. Jonas foi surpreendido por uma tempestade, porque desobedeceu a Deus. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes tem sofrimento que é por causa da nossa desobediência. O Pedro está dizendo aqui: se a gente sofre pelo Evangelho, amém por isso, nisso Deus é glorificado. Se a gente sofre pela nossa desobediência ao Evangelho, aí Deus não tem nada a ver com isso. E às vezes nós sofremos porque a gente teima com a palavra de Deus. Às vezes a gente amarga tempestades terríveis na nossa vida, porque a gente sabe que aquilo não é de Deus e a gente se mete a fazer o que Deus não pediu para a gente fazer. A gente vive, a gente teima em seguir aquilo que não é de Deus. E quando a gente faz o que não é de Deus, para o cristão isso é muito pior. E não é que Deus nos castigue, irmão, não é isso não, porque Deus é Deus de amor, é Deus de misericórdia, é Deus de paz. Quando nós agimos fora da vontade de Deus, as consequências desastrosas vêm sobre nós. E Deus não pode nos livrar das consequências. Deus nos perdoa do pecado, mas a gente colhe as consequências. O cristão precisa pensar no tipo de sofrimento que ele amarga. Às vezes nós sofremos porque pegamos problemas com as próprias mãos. Me lembro de outro testemunho, Davi e Betseba. Olha o sofrimento de Davi, pegou com as próprias mãos. Tempo dos reis de Israel estarem na guerra, Davi estava no palácio, na hora errada, no lugar errado, dando bobeira. Por isso que fala o ditado, mente vazia, oficina dos diabos. Naquele tempo os reis tinham que estar na guerra, não no palácio, então ele já estava no lugar errado. Saiu lá no terraço, quem que ele vê lá, do outro lado da rua lá? A Betseba, E tem uma palavra no texto lá que é bem, a gente precisa observar bem, diz assim: e era muito formosa, ou seja, era muito bonita, porque se fosse feia ele não ia querer. Mas não ia, Não ia.
né? Era amor e formosa. A gente sabe o texto, né? Chama a mulher, trama todo, obriga ela, ele abusa da autoridade real, né? Acaba cometendo um pecado com ela, adultério, né? O pecado, ele traz consequências, por mais que a gente tente esconder, mas uma hora ele vem, daí veio a gravidez, e para tentar esconder, o que ele faz? Manda Urias para a guerra, não é o marido da mulher, trama, manda ele lá para a guerra, põe lá na pior frente de batalha, morre, e aí ele pensa, por agora ninguém vai saber, e aí quem que vai lá? Natan vai lá, né? Pô, Deus está vendo o que você fez, né? Interessante, né? Mas o sofrimento dele não acabou por aí, a mulher não engravida, né? O neném nasce, não nasce bem de saúde, né? Diz o texto que ele se lança nas cinzas, com pano de saco, orando, jejuando e clamando, olha que sofrimento. Tudo por causa de um pecado que ele pegou com as mãos dele. O menino não conseguiu viver, amargurou um sofrimento, amargurou uma desilusão, problema que ele pegou com as mãos dele. O cristão precisa pensar o problema que sofre. Muitas vezes o nosso problema é falta de quebrantamento. Muitas vezes as nossas angústias são falta de obediência a Deus. É falta da gente ponderar os caminhos do Senhor. É falta da gente ser mais fiel, mais obediente aos preceitos do Senhor. Mas se nós sofremos como cristãos, Deus é glorificado. Se nós sofremos por desobediência, o nome de Jesus é desonrado. Esse sofrimento, o sofrimento pelo pecado, não produz glória, produz infortúnio e resulta em morte e condenação. Porque Romanos 6,23 diz, o salário do pecado é a morte. E por último, em meio ao sofrimento, a gente precisa confiar em Deus. Precisamos nos entregar ao Senhor. Verso 19. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Esse versículo eu anotei aqui, numa outra tradução da Bíblia, que é a Bíblia Viva. Ele fica um pouco diferente, um pouco mais fácil a gente entender. Ele fica assim, ó, portanto, se vocês estiverem sofrendo segundo a vontade divina, continuem a fazer o bem e a fazer o que é direito, entreguem-se aos cuidados do fiel Criador, pois Ele sempre cumpre as suas promessas. Devemos confiar no Senhor em meio aos sofrimentos. O cristão crê na soberania de Deus, no amor de Deus. O cristão precisa crer, mesmo em meio ao pior dos sofrimentos, que Deus está no controle da nossa vida e que Ele trabalha todas as circunstâncias. Por isso Isaías, no capítulo 64, no verso 4, ele faz uma declaração extraordinária, irmãos. Ele diz assim, desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Ao contrário do que muitos pensam, do que o descrente pensa, o sofrimento não afasta a gente de Deus, o sofrimento aproxima a gente de Deus. O sofrimento, ao contrário do que o descrente pensa, não é para nos destruir, é para nos aprisionar, para depurar a nossa fé, para nos lapidar, para nos fortalecer. Por isso Tiago diz assim, no capítulo 1, verso 2, 3 e 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Como nós lidamos com o sofrimento? Nós podemos nos amargurar, nós podemos guardar rancor, guardar mágoa, ou nós podemos aprender com o sofrimento. Nós podemos nos abrigar em Deus, nós podemos seguir com confiança, com fé. Precisamos olhar os sofrimentos. Que aqueles que não forem pelo Evangelho, que a gente possa rever nossa caminhada de fé, rever situações, rever escolhas, rever momentos da nossa vida, rever postura que nós tomamos, para que a gente não sofra em vão, para que se sofrermos, soframos como crentes, como servos do Senhor. Se viermos a sofrer, que seja pela nossa fidelidade ao Evangelho, fidelidade a Deus,
que vem a ser pela fidelidade no cumprir a missão de ser sal da terra e ser luz desse mundo. Agora eu faço uma outra pergunta. Quais são os nossos sofrimentos? Quais são os seus sofrimentos? Cada qual sabe o seu. Motivo, razão, circunstância.